Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada desenvolvendo esse jogo do zero. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael, estudante de engenharia de software, e aqui eu compartilho como eu penso, como eu organizo meus projetos e como eu evoluo na prática. No vídeo anterior, a gente deu um passo muito importante, a gente modularizou o projeto, criou a parte de configurações e a parte da espaçonave, onde a gente aplicou uma imagem real da nave, né, no jogo, em formato BMP, né, usando o Pygame. Agora, nesse vídeo, a gente vai deixar essa espaçonave se movimentar na tela, né, ela vai ter a opção de se orientar para a direita e para a esquerda, né, isso é uma parte viva da espaçonave, né. Então, como objetivo de hoje, fazer a espaçonave se mexer tanto para a direita como para a esquerda, usando o teclado e respeitando o limite da tela, para ela não sair voando para fora da tela também, né. A gente vai entender essa parte depois, tá. Então vamos para a parte 1, né, que é onde a gente vai criar a velocidade da nave nas configuração. Primeira coisa, se eu quero mover a nave, eu preciso definir uma velocidade. E como a gente já organizou as configurações, e lá que essa velocidade tem que ficar, né, a gente vai deixar a velocidade naquela parte. A gente vai fazer uma nova inicialização, né, desse atributo. Então eu vou abrir o arquivo aqui de configurações. E aqui dentro da classe de configurações, eu vou criar uma configuração nova para essa velocidade, né, da nave. Eu vou escrever assim, né, chama um self.speedshift igual a 2. Pronto. Esse número aqui significa quantos pixels a nave vai andar por frame, tá? Se eu colocar 2, ele vai mais devagarzinho. Se eu colocar 5, ele vai mais rápido, né? Então isso aqui é bem fácil de ajustar depois nas configurações para vocês, tá? E agora na parte 2, né, a gente vai preparar a nave para se mover no chip, tá? Esse chip é aquele outro arquivo que a gente criou no vídeo anterior, né? Agora eu vou abrir aqui o chip.py, porque é dentro dessa classe que a gente vai fazer o movimento acontecer. E aqui tem 3 coisas novas que eu preciso adicionar, né? A primeira é guardar a posição da nave como float, né? E eu vou explicar para vocês o seguinte, por que a gente tem que criar essa posição da nave como float, né? Quando, todas as vezes, quando eu quiser movimentar, né, essa nave com a velocidade quebrada, por exemplo, né, 1.5 pixel, 2.5 pixel, se eu usar ele como inteiro, eu perco a suavidade, fica meio travado, principalmente se você estiver rodando em menos de 60 FPS, né, que a gente fala, né. Então eu vou criar essa variável x e eu vou escrever ela assim, ó, self.x recebe float, né, self.rect de x, né, a gente vai pegar aqui a posição x do rect, que é aquela imagem, né, a gente extraiu aquele quadrado da imagem da espaçonave, né, e pronto, né. Agora a nave, ela tem sua posição x e float, separada do rect, né. A segunda coisa nova é que a gente vai criar 2 flags, né, dois estados. Um estado é para saber se a nave está indo para a direita ou o outro para a esquerda, né, e o outro para a esquerda no caso, né. Eu vou escrever assim, né, o self moving right vai receber face e o mesmo, né, moving left para receber o face também, né, o falso. Aqui agora ou seja, né, por padrão a nave começa parada, né, ela vai começar em posição parada no centro da tela. Terceira coisa, como eu vou usar essa velocidade que está nas configurações, eu preciso ter acesso às configurações dentro do arquivo chip, né? Então eu vou adicionar aqui esse atributo configurações, né, que vai receber o nosso iGame, né, que é aquela instância do self que a gente recebe no arquivo principal do jogo, né? E aqui ela vai pegar as configurações. Assim eu consigo usar o self configurações de velocidade dentro do movimento, né? Vamos lá. Agora na parte 3, a gente vai criar a função de update da nave, né? Atualização. Agora vem a parte principal. Eu vou criar, né, uma função chamada update dentro dessa classe chip. E essa função vai ser responsável por atualizar a posição da nave a cada frame do jogo, né? Então eu vou escrever assim, def update self
É a estrutura bem básica aqui mesmo. Vocês já viram várias vezes, eu acredito que em vários outros códigos. E agora eu vou fazer um movimento baseado nas flags, né? Primeiro eu faço um movimento para a direita, né? Onde eu vou escrever aqui, ó. Essa lógica aqui é importante, tá? Prestar muita atenção para não errar aqui, porque senão o código vai dar erro lá na frente. Se o movimento, né? Se o movimento para a direita, né? Se o movimento para a direita estiver ativado, né? Ele for verdadeiro, né? E se a posição, né? O valor da imagem, né? Na direita, né? O valor dela for menor do que o valor da tela, também na direita, né? Se for já chegar no limite. Se for menor, se não tiver chegado no limite, a gente vai incrementar os pixels de acordo com a velocidade na espaçonave, né? A gente vai incrementar esse movimento aqui. Então, a gente vai chamar aqui a velocidade de configurações. E aqui tem duas coisas importantes. Primeiro só anda se o movimento for verdadeiro, né? E o segundo é se depois que eu checar o limite, né? Onde eu checo o limite, se o limite também for verdadeiro, né? A gente tem aqui o limite, né? Que é o rect.write, for menor do que screen rect_write, né? Também a gente chamou aqui. Isso garante que a nave só anda enquanto o lado direito dela ainda estiver dentro da tela, ok? Então essa parte é muito importante, senão vocês vão ficar com a espaçonave infinitamente para a direita, da mesma forma para a esquerda. Porém a lógica vai ser um pouco diferente aqui, né? Que aqui no movimento para a esquerda, o que acontece? A gente vai fazer uma verificação de que se o movimento para a esquerda for verdadeiro, né? Se ele for ativado, e se esse rect left, né? Esse lado esquerdo da imagem, né? O rect que a gente tirou, aquele quadrado, né? Retângulo, na verdade é um retângulo, né? Se esse valor que a gente tirou dele for maior do que zero, tá? Se for maior do que zero, ele vai fazer essa subtração nos pixels, né? A gente vai fazer aqui x, né? Self.x menos igual self.configurações.velocidade da nave, né? E aqui a lógica é parecida, tá? Vai seguir a mesma coisa. A nave ela só vai se movimentar, né? Se moving left for verdadeiro. E ela só vai andar se o lado esquerdo ainda estiver maior que zero. Caso vocês tenham dúvida nessa questão de como assim o valor do lado esquerdo da imagem, lado direito, eu posso fazer um vídeo à parte explicando, né, o que esse rect ele faz, né, o que ele está coletando, né, dessa imagem ou da tela. Eu posso fazer um vídeo à parte explicando para vocês, que foi algo que complicou muito minha vida no começo. Mesmo com o livro explicando passo a passo, eu ainda estava com dificuldade de entender a lógica, porque eu não sabia o que exatamente esse rect ele estava coletando. Então eu tive que pesquisar na documentação oficial e entender em outros vídeos também sobre essa questão. Bom, dando continuidade, a gente vai agora para a última linha da função, né, que é muito importante, que é o self.rect.x, voltando ele para self.x, né? Aqui a gente volta ao valor dele, né? A gente vai pegar o valor float e joga no rect para a imagem realmente mudar de lugar na tela, entendeu? Ele vai realmente fazer essa alteração. Bom, aqui, bem dizer, nessa parte está pronto, né? Agora a nave está preparada para se mover. Só que ainda ela não vai se mexer porque a gente precisa ainda ligar, né? Essa parte do teclado, né? A gente não ligou ela ainda no nosso arquivo principal. Então, nessa parte 4 que a gente vai capturar os movimentos da tecla, tem uma coisa muito importante. Eu já ia fazer a parte explicando do movimento da imagem, assim como o livro, né? Ele explica fazer aquele movimento. Você clica, ele anda um pouco para o lado. Porém, eu pensei em fazer nesse vídeo aqui o movimento completo, né? É o clique, segurar e a espaçonave se movimentar enquanto a gente não soltar. Ela não vai parar enquanto a gente não soltar. Então eu já pensei em pular essa parte do livro para não ficar muito extenso o vídeo e dar prioridade para outras partes. Então aqui a gente vai fazer essas duas coisas, né? Quando eu aperto, ele começa a se movimentar e quando eu solto, ele para. Então vamos lá, dentro do loop, né, de eventos, eu vou fazer o seguinte, né, a gente tem aqueles eventos já, né, aquelas condições onde se o usuário, né, se vocês clicarem
no kit, né, da tela, se vocês clicarem para fechar a tela, o programa vai encerrar sem mostrar nenhum erro no terminal. E também se a gente clicar a letra Q, né, a gente também finaliza o nosso jogo, o nosso programa, né. E nesse mesmo loop, a gente vai incrementar algumas outras condições, que são o seguinte, né, dentro desse loop. A gente vai colocar aqui uma condição que vai verificar o tipo do evento, assim como a gente fez com as funcionalidades anteriores. A gente também vai fazer a verificação se esse evento é do tipo Kdo, né? Se é do Pygame Kdo. E essa parte vai ser muito importante. Depois que vocês fazem essa verificação, vocês não podem verificar se ele é tão do tipo Kdo, então só tem que verificar agora se é o Pygame.k, a letra movimento right ou left e pronto. Não podem fazer isso. Vocês vão ter que fazer uma verificação depois, vocês vão entender por que ela é extremamente importante. Isso é voltado na questão de quando vocês param de pressionar a tecla. O que vocês vão fazer? Então tá, vocês fizeram a primeira verificação, né? Verificando se o evento, né, o tipo de evento é igual a Kdo. Vocês vão verificar também, aqui dentro dessa mesma verificação, se essa chave desse evento, se ele é igual a Kwrite, né? E por que vocês vão fazer essa verificação aqui? Se o evento que foi capturado, assim, for o clique, né? For pressionado a tecla da direita, a gente vai chamar aquela variável, né? Moving right de chip e vai transformar ela em verdadeira. Essa vai ser a lógica. Por isso que a gente vai ter essa atualização dentro de update, dentro daquela funcionalidade que a gente criou em chip, né, no arquivo chip.py. Então a gente vai transformar ele em verdadeiro e vai fazer a mesma coisa com left, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, também vai transformar o movimento left em verdadeiro. A gente vai colocar aqui um elif para fazer isso. Ou seja, apertou a direita, liga o movimento para a direita. Apertou para a esquerda, liga o movimento para a esquerda. Agora eu preciso desligar quando eu soltar, correto? Agora que entra aquela parte muito importante que eu falei para vocês. Então o que eu vou escrever? Vou fazer um elift. Esse lift aqui, ele é por fora desse anterior que a gente fez, tá? Porque agora é uma verificação da continuação do Kdo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se o tipo, olha aqui, se o tipo é o soltar da tecla, entendeu? Se é quando a gente para de pressionar uma tecla, né? Então esse Kup, a gente vai chamar aqui essa verificação do Pygame Kup, né? E aí, novamente, a gente verifica se a chave do evento é igual ao movimento para a direita. Se for movimento para a direita, a gente retorna, né? A gente retorna para false. Então, ou seja, eu parei de clicar no botão, a gente retorna o movimento para false. A espaçonave para de se movimentar. A mesma coisa para a esquerda, tá? Então, aqui tá pronto. Agora o movimento fica suave e contínuo. Boa! Agora na parte 5, né? Chamando a parte 5, a gente vai fazer aqui a chamada, né? Na parte 5 do update no loop do jogo, né? Vamos chamar aqui o update, aqui é bem simples, bem fácil. Agora só falta só isso, né? Chamar a atualização da nave, que eu não consigo chamar o update se eu não chamar, né? Se eu não chamar esse update, nada vai acontecer, tá, gente? Toda essa lógica que vocês escreveram não vai funcionar. A gente tem que chamar essa funcionalidade, que é ela que vai receber o verdadeiro ou falso do movimento da espaçonave. Então, dentro do loop principal do jogo, eu vou colocar self.ship_update. E atenção, viu? Essa linha ela tem que estar dentro do loop do jogo, não pode estar fora, tá? Tem algumas outras funcionalidades que a gente chamou que tá fora do loop, mas essa aqui não pode. Essa aqui ela tem que estar rodando toda hora antes de desenhar a nave, tá? A lógica vai ser o seguinte, vai atualizar a posição, desenha a nave, atualiza a tela. Essa vai ser a lógica. Então, atualiza a posição, desenha a nave, atualiza a tela. E aqui pronto, tá? Agora quando eu rodo o jogo, a nave se move para a direita e para a esquerda aí, ó. E ela para certinho no limite da tela, se for continuar andando, quer ver, ó. E ó, tá vendo, ó? Ela não ultrapassa a tela. A mesma coisa para a direita, para a esquerda é a mesma coisa, tá? E aqui um lembrete, né, um detalhe muito importante para não dar erro, é o seguinte. Agora que eu criei essa classe de configuração, eu preciso usar self.configuração, tá? Porque sempre quando eu quiser acessar alguma funcionalidade dentro dela, eu já vou utilizar esse self tag, tá?
Já vou utilizar esse self de configuração, porque já é um atributo que está dentro do nosso arquivo principal, né? Dentro da nossa classe principal. Então, ele já é uma configuração implementada. Então, aqui, ó, como exemplo, ó, antes eu usava assim, né? Ó, era self.screen.fill, né? E a gente utilizava aquela cor de fundo, né? Que é a cor do espaço. Mas agora, a cor do espaço está dentro de configurações. Então, essa é uma observação. Eu nem lembro se eu cheguei a comentar isso com vocês. Vou até ver o vídeo anterior depois. Mas agora ela tá... Todas essas configurações da tela e da espaçonave, tirando a questão do movimento dela, né? E da imagem, elas vão estar aqui dentro de configuração, né? Agora eu vou usar assim, ó. Vocês vão usar assim, ó. self.screen.fill. Aí vocês vão chamar configuração, né? self.setIg. Cor do espaço, tá? Então agora vai dessa forma que vocês vão escrever. Isso vale para todas as configurações, tá? Se for a largura da tela, se for a altura, a velocidade da nave, sempre vai chamar dessa forma, tá? self.setIg, e aí você chama a funcionalidade. Isso deixa o código muito mais organizado. Como eu falei para vocês, aqui eu não quis fazer as docstrings, né? E ficar colocando muito comentário, porque eu já ia estar explicando para vocês isso no vídeo. Mas eu recomendo vocês fazerem isso, tá? Eu acredito que seja um padrão prático e funcional de documentação para todos os desenvolvedores, todas as linguagens. É extremamente importante. Que outras pessoas que forem ver o código de vocês, forem ler o código de vocês, vão saber o que essas funcionalidades, o que cada parte do código, né? Cada bloco do código faz, tá? Então é isso, pessoal. Agora a nossa espaçonave já se mexe para a direita e para a esquerda, com movimento contínuo e respeitando o limite da tela. Bem, no próximo vídeo o que a gente vai fazer é o seguinte, né? A gente vai estar refatorando esse código nosso, tá? A gente vai estar fazendo uma refatoração aí de algumas funcionalidades para deixar o código mais organizado e a gente delimitar a utilização de algumas funcionalidades do código no arquivo principal, tá? Para garantir que outros arquivos não tenham acesso a funcionalidades que a gente não quer que mexa, né? Então a gente vai estar criando, né, essa refatoração. No caso a gente vai estar fazendo, se não me engano, 3 refatoração dentro do nosso código principal. E aí eu vou estar trazendo para vocês como organizar isso. É extremamente importante, deixa o código de vocês mais organizado e evita, né, a utilização de algumas funcionalidades em arquivos que não eram para estar utilizando, tá? Então no próximo vídeo a gente vai estar fazendo isso. Bom, se vocês gostaram do vídeo, né, se vocês quiserem acompanhar a nossa jornada do zero, né, vocês podem ver os outros vídeos. Eu vou estar deixando aqui para vocês o link dos outros vídeos na descrição. E vocês também vai ter essa abinha aqui do lado, vocês vão conseguir clicar e já ir também para o vídeo anterior ou para a playlist, né, dos nossos vídeos, né. Então se vocês gostaram, me seguem no canal para vocês estar acompanhando. Não esquece de estar ativando as notificações dos vídeos, né. E aí vocês já deixam o gostei, porque isso ajuda muito o canal a crescer, né? E motiva a continuação dessas postagens de evolução com vocês. Porque como eu falei, isso é um portfólio vivo, né? É uma demonstração real de como realmente a gente vai aprendendo como desenvolvedor, como a gente vai experimentando funcionalidades novas, vai tratando novos erros, novas dificuldades. Como eu falei para vocês, né? Eu vou querer fazer alguns vídeos mostrando, né, ao decorrer do projeto, quais foram as partes que eu tive muita dúvida, como eu fiz para solucionar elas assim que a gente finalizar esse projeto. Então compartilha com alguém que vocês conheçam, que também está querendo aprender programação, estão querendo saber, será que o programador então, ele já começa sabendo tudo? Ele já sabe de tudo, ele sabe como arruma tudo, conserta tudo? Não, é tudo um processo. Todos eles enfrentam dificuldades no dia a dia, encontram várias ferramentas diferentes para solucionar vários problemas diferentes, então isso é normal, tá? Compartilhe com quem vocês conhecem, que tem interesse na área, né? Chega! E está aprendendo programação também e que quer ver um projeto sendo construído na prática, né? Então, obrigado por tudo, bora evoluir juntos e até o próximo vídeo.